Okay. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite especial ao nosso governador Germano Rigoto, nosso sempre governador. Muito obrigado, Rigoto, pela tua disposição de debater um assunto tão importante, tão caro para nós, que é a retomada da indústria no Brasil, nos interessa, no Rio Grande do Sul, especialmente, e também aqui na nossa Passo Fundo, porque nós temos interesse nessa questão da indústria, obviamente. Nós estamos aguardando aqui, governador, também a presença do professor Elias Jabur, que já debateu com o senhor em outras oportunidades, é um estudioso também desse tema da indústria, ele está com problema na conexão, mas certamente em instantes aqui ele deve estar aqui conosco. Governador, eu quero fazer uma saudação especial ao senhor, que está aí em Caxias do Sul, nesse final de tarde, início de noite, e primeiro resgatar o seu papel na política do Rio Grande do Sul, deputado estadual, deputado federal, governador do estado, liderança política da primeira grandeza, e nós agradecemos muito a sua disposição de estar aqui conosco, porque o Rio Grande, quando foi governado pelo senhor, não teve atraso de salário, não teve privatizações do patrimônio público, o senhor enfrentou 2 secas brutais no seu governo, e mesmo assim o estado do Rio Grande do Sul foi o primeiro no ensino no Brasil, e o senhor foi um governador muito inovador. O senhor criou o pregão eletrônico, a certificação digital, o ICMS eletrônico, entre outros tantos destaques que nós poderíamos dar. Então, nós queremos lhe agradecer pelo fato do senhor estar aqui conosco nessa noite. E eu quero iniciar, governador, trazendo para o senhor aqui um dado que nos preocupa muito. O Rio Grande do Sul, até o ano de 2011, foi o 3º colocado no ranking nacional da receita líquida das vendas industriais. Caiu para 4º lugar e agora, recentemente, caiu para a 5ª posição no ranking de venda de receita líquida na indústria nacional. É o 5º colocado. E, ao mesmo tempo, na questão de trabalhadores do setor industrial, nós pulamos da 3ª colocação, né, porque nós perdimos para São Paulo, perdimos para Minas Gerais, e agora passamos a perder para o estado vizinho de Santa Catarina. Estamos na 4ª colocação. O que o senhor poderia nos trazer
sobre essa situação delicada que vive o Rio Grande do Sul, na queda da nossa indústria, na queda de vendas, na queda de trabalhadores empregados, e quais são as perspectivas que o senhor apresenta para esse setor para que nós possamos recuperar, claro, a indústria nacional e a indústria gaúcha. Bom, Juliano, primeiro, a alegria de poder participar dessa live contigo, agradecer tuas palavras, o trabalho, eu acompanhei teu trabalho também na Assembleia Legislativa, e um trabalho que deixou marcas importantes na Assembleia e fez realmente algo muito importante em termos de debater as questões do Estado, aprofundar o debate sobre as mais diferentes questões do Estado, da região, e eu fico muito honrado pelo convite para participar dessa live, tendo o professor Elias Jabbour como um dos participantes. Tomara que ele consiga, que o professor Elias consiga entrar, se conectar e nós possamos ter o conhecimento do professor Elias desse debate sobre a questão da indústria. Eu diria sobre a desindustrialização em marcha no Brasil, Juliano. Nós estamos tendo um processo de desindustrialização que vem de algum tempo, ele atinge o Brasil todo. O Rio Grande do Sul paga um preço maior por causa da sua localização geográfica. Se o Rio Grande do Sul estivesse no centro do Mercosul, como está, mas tivesse um Mercosul forte, a nossa realidade era totalmente diferente. Mas, infelizmente, o nosso bloco regional está pelas caronas, um bloco que não se consolidou. A situação econômica da Argentina, por exemplo, preocupa. Nunca houve efetivamente aquilo que deveria ter acontecido para fortalecer o Mercosul. Se nós tivéssemos um Mercosul forte, o Rio Grande do Sul teria uma situação estratégica, em termos de logística, muito melhor e estaria numa situação muito melhor em termos de indústria. E não só de indústria, setor de serviços, comércio, o próprio agronegócio, que está bem no Rio Grande do Sul, que enfrentou uma estiagem agora, mas tem, dentro deste PIB, que não avança como deveria, o agronegócio ainda salva o PIB. Mas eu te diria o seguinte, o Brasil tem um quadro em que a nossa indústria tem perdido competitividade por falta de política industrial, isso vem de muito tempo. Tu vê, Juliano, que o Ministério de Indústria e Comércio sempre foi um ministério que não teve força, que não teve efetivamente a definição de políticas industriais para o país, não por falta de vontade de quem ocupou o ministério, por falta de decisão dos diferentes governos. E dos diferentes governos, isso vem de muito tempo. Então, o Ministério da Indústria e Comércio sempre foi totalmente subordinado ao Ministério da Fazenda, à área econômica dos governos, e hoje nem é mais ministério. Hoje ele foi absorvido pelo Ministério da Economia. Quer dizer, nós não temos mais nem Ministério de Indústria e Comércio. Então, eu te diria que isso é a demonstração clara do pouco caso e da falta de política industrial no Brasil. O Brasil paga um preço também pelo chamado custo Brasil. Quer dizer, o custo Brasil, ele tira condições de nós exportarmos mais e tira condições de competirmos com os produtos que vêm de fora. O que está no custo Brasil? O custo Brasil está a carga tributária excessivamente alta, o custo Brasil está os problemas de logística que nós temos, e o Rio Grande do Sul paga o preço por estar no extremo sul do Brasil. Então, no mercado interno, nós temos que mandar nossos produtos para o norte, para o nordeste, para o centro-oeste, e pagamos um preço por sermos um estado periférico, estamos aqui no extremo sul, então a gente tem que considerar isso. Quando, Juliano, tudo acontecia do sudeste para baixo, de Minas, Rio, São Paulo para baixo, norte, nordeste, centro-oeste não se desenvolviam, o Rio Grande do Sul não pagava o preço que paga hoje. Com o desenvolvimento do norte, nordeste, centro-oeste, com regiões que passaram a ter populações com renda, é claro que isto significou que a indústria se deslocasse para lá, essas regiões tiveram os incentivos fiscais que os seus governos concederam, mas também tiveram os incentivos federais que a própria Constituição determina para o norte, para o nordeste e para o centro-oeste. Então, muitas indústrias migraram para lá para atender uma população que passava a ter renda, um mercado que crescia internamente naquela região,
e por questões de logística era importante colocar plantas industriais lá. Então, a gente tem que compreender que o Brasil, quando ele mudou, e ele mudou para ter regiões que se desenvolveram mais e que passaram a ter população com mais renda, isto fez com que a situação do Rio Grande do Sul ficasse pior pela sua localização geográfica também. A gente tem que analisar que esse é um dos fatores. Então, eu diria, o custo Brasil tem a ver com logística, com custo de logística, tem a ver com a questão tributária, tem a ver com juro, que por mais que agora, hoje, o Copom determinou que a taxa básica de juros da Selic fique em 2%, é a menor taxa da história. Só que o juro real, o juro efetivamente cobrado do pequeno, do médio, do microempresário, não tem nada a ver com os 2% da Selic. Tá? Então, na verdade, nós temos um juro muito alto, o juro real é muito alto, o câmbio é um câmbio que não dá segurança, nesse momento é um câmbio favorável para exportação, tá? Mas tu não sabe, com esse câmbio flutuando como flutua, tá? E com essa instabilidade no câmbio, tu não tem uma empresa como se programar. Então, eu te diria, o custo Brasil está dentro disto tudo, e isto tira competitividade. E aí nós temos um outro fator. Nós exportamos muita commodity agrícola, commodity mineral, nós não trabalhamos para agregar valor a produtos que poderiam agregar valor aqui. Por exemplo, tu vê a quantidade, outro dia eu vi pelo Porto de Rio Grande, a quantidade de gado em pé que está sendo exportado. Tá? Isto é uma demonstração, eu culpo o pecuarista, o produtor que exporta? Não, eu culpo a falta de uma política que incentive a que se agregue valor ao produto que nós estamos produzindo aqui. Tá? Então, nós mandamos minério de ferro e importamos aço. Tá? Então, são questões. Mandamos o café e importamos indeterminadamente o café industrializado. Então, são questões que realmente exigem política industrial, que, infelizmente, há muito tempo nós não temos no Brasil, Juliano. É muito parecida com a minha, especialmente quando o senhor fala nesse quadro dramático daquela cena, daquele gado em pé indo lá para o Oriente Médio, né, indo para outras nações, sendo que nós poderíamos aqui retomar a nossa planta industrial dos nossos frigoríficos, trabalhar isso aqui para exportar ou para o consumo interno brasileiro, para outros estados. Essa questão do minério que o senhor fala, quer dizer, é um absurdo isso, um país da grandeza do Brasil, da nossa força, da nossa pujança, da nossa riqueza, nós não conseguimos transformar isso aí numa indústria. É impossível o Brasil ser um país desenvolvido, um país forte, se ele não tiver um projeto nacional de desenvolvimento, que passe pela indústria, pela retomada da indústria nacional, pelas bases que foram fincadas lá atrás pelo presidente Vargas, para dar o início da nossa indústria nacional. E antes dele ainda, durante a Primeira Guerra Mundial, durante a crise de 29, o Brasil teve sopros e ciclos de desenvolvimento industrial, mas nós precisamos retomar a indústria nacional com força. É isso que o senhor fala, do Brasil sequer ter um Ministério da Indústria, é o exemplo de como essa política está abandonada pelo governo. Eu gostaria aqui, governador Rigoto, que o senhor pudesse trazer para nós a sua visão sobre duas questões centrais, né? A primeira delas, como é que o senhor enxerga, como é que o senhor vê a questão da guerra fiscal entre os estados e municípios? Nós devemos aqui no Rio Grande do Sul, ou aqui na nossa cidade, o nosso chão aí em Caxias, ou aqui em Passo Fundo, nós devemos enfrentar essa guerra fiscal, ir para dentro dela, para tentar disputar essas empresas, ou nós podemos construir um caminho também de fim de guerra fiscal no Brasil? Eu queria que o senhor comentasse isso, e também que o senhor comentasse para nós a situação nossa aqui com o vizinho estado de Santa Catarina, né? Nós estamos perdendo a cada dia indústrias, empresas, investimentos para Santa Catarina por conta dessa questão. Queria que o senhor comentasse essas duas questões, por favor, governador. Esse lá é muito ruim. Em primeiro lugar, eu quero dizer que parece que o professor Elias está entrando conseguiu conectar. Então, nós vamos ter a possibilidade de ouvir e ter os ensinamentos do professor Elias. Tá? Mas, com relação à guerra fiscal, eu quero te dizer que ela chegou ao limite, no meu modo de ver, Juliano.
A guerra fiscal ela já levou desenvolvimento para regiões menos desenvolvidas, mas hoje ela já não faz isso. Quando São Paulo entrou na guerra fiscal e entrou com tudo, com o poder de fogo de São Paulo, quer dizer, tu tens uma situação que é muito complicado tu acreditar que tu pode enfrentar a situação do poder de fogo de São Paulo dentro de uma guerra fiscal. Agora, o que eu quero te colocar é que a guerra fiscal ela chegou ao limite, e chegou ao limite no seguinte sentido: ela tem zonas de sombra, ela não é o fator para levar desenvolvimento para regiões menos desenvolvidas, ela leva corrupção, tá? Não tenho a menor dúvida que tem gente que resiste ao fim da guerra fiscal, resiste ao fim da guerra fiscal por uma razão, porque tem gente ganhando indevidamente atrás disso. Então, tu pega um sujeito que dá um incentivo fiscal para uma empresa que, às vezes, ela não está gerando o emprego que deveria gerar, ela estrategicamente não é importante para o Estado ou para o município, recebe um incentivo, tá? Compromete a receita do Estado por 2 governos para frente, sem que esses governos tivessem possibilidade de dizer se aquilo era estratégico ou não. Então, tem gente que resiste à mudança da origem para o destino com relação ao ICMS, que significará um freio à guerra fiscal, porque tem gente ganhando indevidamente com a guerra fiscal. Então, a guerra fiscal, no meu modo de ver, os 2 projetos que tramitam, as 2 PECs que tramitam no Congresso Nacional, a 45 e a 110, uma na Câmara, outra no Senado, as 2 freiam, as 2 determinam uma mudança da origem para o destino do ICMS e põem um freio na guerra fiscal. Agora, tem um detalhe, Juliano. Enquanto existir guerra fiscal, tu não tem como não entrar nela. Com limites, tá? Sabendo aquilo que é estratégico para o município, aquilo que é estratégico para o Estado, aquilo que significa geração de emprego e renda, aquilo que significa uma possibilidade de alavancagem no desenvolvimento do Estado ou do município, é claro que tu vai ter que entrar na guerra fiscal. Enquanto existir guerra fiscal, tu não tem como não participar dela. O que nós temos que fazer é limitar essa guerra fiscal. E limitar, não estou dizendo que tu não pode dar um incentivo fiscal quando mudar da origem para o destino. O incentivo tem que estar dentro do teu orçamento, tem que ser aprovado pela Assembleia Legislativa, tem que estar no limite dos 4 anos do teu mandato. Tá? Então, isto é uma mudança profunda com relação ao que nós temos hoje. Enquanto ela não termina, nós temos que enfrentar ela e entrar para dentro dela. Nós temos que trabalhar para criar esses limites nessas PECs que são importantes aqui. Né? Eu queria aqui cumprimentar o professor Elias Jabbour, que está aqui conosco, professor da área de Teoria e Política do Planejamento Econômico da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, professor dos programas de pós-graduação em Ciências Econômicas e em Relações Internacionais da UERJ, um estudioso do tema da indústria nacional, um estudioso também das relações internacionais, tem vários livros publicados, e também um estudioso da questão da China. Elias, muito boa noite, muito obrigado pelo esforço de estar aqui conosco, dentro da tua agenda. Uma saudação minha e do governador Rigoto a você. Juliano, eu que agradeço o seu convite de um amigo antigo, e eu tenho uma honra muito grande de estar com você. Eu tenho uma outra honra muito grande de estar com uma figura pública da estatura do governador Germano Rigoto, que entra e sai da política com uma grande dignidade, de quem governou o Estado muito bem, de quem teve uma vida pública digna, né, e que continua honrando o próprio nome, o nome do Estado que ele representa, por onde ele vai pelo Brasil afora. Eu estive com ele em uma conversa, num debate grande, há uns 4 anos atrás, nessa mesma cidade de Passo Fundo, e sempre tive muita simpatia pela figura do governador, do deputado Germano Rigoto, e fiquei muito feliz de estar com ele aqui hoje, apesar de estar dessa tentativa toda de entrar nesse programa da conversa nossa, deu para ouvir tudo que ele quis dizer aí, tenho plena concordância, né? Mas você falou da China, e eu queria só começar, já para fazer a saudação inicial, que o Brasil tem um problema muito sério de coordenação macroeconômica, né? Então, nós estamos com os preços macroeconômicos errados, ou seja, juros, câmbio, principalmente, há mais de 30 anos no Brasil. E o preço que o país tem pago
dessas opções que nós fizemos desde a década de 90, né, desde depois da década de 90 até hoje, é esse que está aí. Eu tenho um amigo que costuma dizer que o Brasil ele foi o melhor aluno desse consenso de Washington, né, que pregava privatização, desregulamentação da economia, taxas de câmbio flutuante, abertura da conta de capitais, ou seja, o Brasil foi o melhor aluno desse consenso, e o Brasil só empobreceu de 30 anos para cá. A China foi o pior aluno desse consenso, ou seja, tudo que eles recomendaram, o Banco Mundial, o FMI e outras instituições internacionais, a China fez o contrário, e a China é um país cada vez mais rico. Então, acho que nós temos que olhar para aquela experiência do leste asiático, da China, da Coreia também, evidente, Coreia do Sul, e ver o que aprendemos com ele para poder tocar a vida adiante, porque, caso contrário, vai ser essa nossa discussão Rio Grande do Sul contra Santa Catarina, contra São Paulo, porque um pouco são respostas que nós temos diante da conjuntura. A guerra fiscal é uma resposta diante disso daí. Enfim, essa é a primeira participação e estou bem feliz de ter conseguido aqui. Aproveitar aqui a presença do governador Rigoto, Elias, que o governador Rigoto tem um profundo conhecimento sobre a pauta tributária. O governador Rigoto é um estudioso disso, desde o tempo que foi deputado federal. Obviamente que, como governador do estado do Rio Grande do Sul, pôde entender muito mais ainda na prática essa questão, que governar o estado é tratar efetivamente de tributos. E eu gostaria muito de ouvir do senhor, governador Rigoto, qual a sua opinião sobre a proposta, as duas propostas que tramitam de reforma tributária em nível federal e a proposta atual aqui do governador Eduardo Leite, que está gerando polêmica, né, que está gerando controvérsia, inclusive bancadas do próprio governo, a própria bancada do PMDB, do MDB, se posicionando contra essa proposta. Eu gostaria de ouvir o senhor sobre essas duas reformas tributárias, o que elas têm de positivo, o que tem de negativo, o que está faltando nelas, para que nós possamos, com essas reformas, ajudar no desenvolvimento da indústria, da economia e fazer com que o povo pague menos pelos produtos da cesta básica e que outros produtos que não são da cesta básica possam ter uma tributação mais elevada para ajudar no desenvolvimento econômico. Por favor, governador Rigoto, a pauta da reforma tributária. Bem, Juliano, primeiro eu quero dizer que quando nós iniciamos o programa, o professor Elias não tinha ainda conseguido se conectar, eu disse exatamente aquilo que ele levantou. O que representa a China, que tem projeto de indústria, de desenvolvimento, não é nem de indústria, é de desenvolvimento de 30 anos para frente, quando nós não temos de 4 anos. Nós não temos 4 anos de projeto, e principalmente um projeto que tem a ver com o desenvolvimento da indústria, um processo de industrialização ou de estancar a desindustrialização em marcha. E eu lembrei que isso tinha a ver com o custo Brasil, isso tinha a ver com câmbio, com política cambial, com política monetária, com a questão da logística, problemas que levam a esse processo de desindustrialização em marcha no Brasil. Então, eu concordo plenamente com a colocação feita, agradeço as palavras do professor Elias, e concordo plenamente com a análise que ele faz, olhando a China como exemplo. Eu visitei a China e tive a oportunidade de... professor Elias, a província de Wuhan, onde iniciou todo este processo do coronavírus, toda esta pandemia teve início na província de Wuhan, ela é uma província irmã do Rio Grande do Sul. Província irmã do Rio Grande do Sul. Eu tive a oportunidade de ser recebido, fui liderando uma comitiva a Wuhan, claro, não só a Wuhan, visitei outras províncias chinesas, mas em Wuhan, por exemplo, eu tive a oportunidade de visitar o centro tecnológico que existe em torno de Wuhan. É uma coisa impressionante. E se vai me perguntar que esse centro tecnológico de Wuhan é um dos maiores da China, provavelmente não. Quer dizer, o desenvolvimento tecnológico, o investimento em tecnologia, quando a gente fala em indústria 4.0, a China está disparado na frente de todo mundo. Quando se falava na China que copiava, que pirateava, não, a China hoje ela
ponta com relação a novas tecnologias. Tá? Hoje a China, poucas pessoas sabem, que é a maior produtora e a maior consumidora de veículos do mundo. É quem mais produz e quem mais consome veículos no mundo. E os investimentos que a China faz na questão de tecnologia é uma coisa impressionante, tá? De desenvolvimento tecnológico. Os centros tecnológicos são incríveis. O Juliano perguntava, professor Elias, falava na questão do Rio Grande do Sul. Eu dizia que o Rio Grande do Sul tem uma diferença, por exemplo, do Rio de Janeiro, pela sua localização geográfica. Que se tivesse o Mercosul forte, o Rio Grande do Sul estaria numa situação espetacular. Mas o Mercosul, pelas caronas, o Rio Grande do Sul paga o preço de ser um estado periférico. E o Rio Grande do Sul não tem royalty de petróleo. E o Rio Grande do Sul não tem royalty de minério, como tem Minas, como tem o Pará. Tá? Então, nós temos uma realidade que é totalmente diferente. E temos aqui, que eu não tenho a menor dúvida, para enfrentar esse problema da logística, não deixar de incentivar a indústria tradicional e a diversificação industrial que nós temos no Estado, mas fortalecer aquilo que nós temos e outros estados não têm. É o fato de nós termos polos tecnológicos, são 22 polos tecnológicos no Rio Grande do Sul, com uma integração com a universidade e com a empresa. Eu não tenho dúvida que isso pode fazer do Rio Grande do Sul um estado diferenciado na área de tecnologia de informação, um estado diferenciado numa área que não, a questão logística não atrapalha. É questão de formação de pessoas e esta integração entre União, entre Estado, iniciativa privada e academia e universidade. Eu acho que o Rio Grande do Sul tem que caminhar, Juliano, nessa direção. E só respondendo a tua pergunta, duas PECs que andam juntas no Congresso, andam juntas não, andam separadas, uma na Câmara e no Senado, mas, no meu modo de dizer, vão na direção correta. Quando eu fui presidente da Comissão de Reforma Tributária, lá no final do governo Fernando Henrique, que nós quase conseguimos aprovar a reforma tributária, a área econômica do governo puxou o tapete com medo de perder receita, tá? E não tinha esse risco, porque tinha uma longa transição, e nós estaríamos hoje com um sistema tributário totalmente diferente se não houvesse uma decisão equivocada do governo. Mas o que ocorre? Esta situação das duas PECs vão na direção do projeto que nós tínhamos produzido lá atrás. Altera profundamente os tributos que recaem sobre consumo. Vai dizer, tem que mudar a renda? Sem dúvida. Tem que mudar patrimônio? Sem dúvida. Mas a questão do consumo hoje, tu ter 27 ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, quer dizer, não existe nenhuma parte do mundo que tenha um sistema tributário com esse grau de complexidade, irracionalidade e de injustiça fiscal. Porque quem paga a conta pelo sistema tributário errado que nós temos no Brasil é o trabalhador de baixa renda, que perde 52%, o que ganha até 2 salários mínimos, 52% em tributos que estão embutidos sobre o que ele consome. Até 2 salários mínimos perde 52% do que ganha em tributos que estão embutidos sobre consumo, sem nenhuma transparência, que o sistema não permite, e ele está perdendo a sua renda. Tá? Então, o sistema é totalmente injusto. Facilita a sonegação, facilita a informalidade, facilita a elisão fiscal, o planejamento tributário de quem pode fazer, tá? E os que pagam por esses tantos que não pagam. As duas propostas que estão no Congresso Nacional, na questão de mexer com os tributos que recaem sobre o consumo, estão na direção correta. Criam um grande imposto sobre bens e serviços, tá? E mudam o ICMS, não tem mais 27 ICMS, esse imposto sobre bens e serviços que era cobrado no destino e não na origem, freando a guerra fiscal, desonera a produção, então isso é importante para termos investimentos maiores, que hoje são pequenos os investimentos que teríamos que ter e não estamos tendo. Então, no meu modo de ver, são duas propostas que estão na direção correta. O que acontece? O governo federal entrou torto no processo. Primeiro, o ministro Guedes disse que tinha que mexer só nos tributos federais. Não é reforma tributária. Se não mexer no ICMS, não é reforma tributária. E segundo, ele olhando para a arrecadação, ele volta com a história de criar uma CPMF turbinada.
uma CPMF, o imposto sobre pagamentos e sobre transações virtuais. Na verdade, este tributo é cumulativo e regressivo. Tá? Esse tributo é horrível. Então ele diz, não, mas o mundo inteiro está querendo tributar o virtual. Não, o que o mundo está querendo tributar é a Amazon, é o Face, é o Twitter, tá? O Google. Quer dizer, o mundo está querendo tributar essas grandes empresas. Não está querendo tributar o trabalhador que vai tirar o dinheirinho na boca do caixa, no caixa do banco, do seu salário e vai ser tributado. Ou vai fazer uma transação através de um aplicativo do banco e vai estar tributado. Ou vai comprar o quilo de pão, o quilo de arroz, o quilo de feijão e vai ter tributação sobre esse imposto sobre pagamentos e transações virtuais. Então, o governo entrou todo errado no processo. Tá? Já acho que vamos perder de novo a oportunidade de fazer uma reforma tributária como o país precisa, mexendo, inclusive, no tributo sobre patrimônio e sobre renda, que tem que mexer, tá? Mas eu estou vendo muita dificuldade de essa reforma avançar, porque não vejo o governo, efetivamente, é uma reforma constitucional, tem que ter o governo mínimo ao lado do Congresso Nacional, não estou vendo o governo fazer os movimentos que teria que fazer nessa direção. Desculpe se me alonguei, mas acredito que as duas PECs, elas, com modificações, elas vão na direção correta. Com relação à proposta do Rio Grande do Sul, o governador sentiu que a proposta tem aumento de carga tributária sobre setores que não têm como suportar aumento de carga tributária, desonerar a cesta de medicamentos, desonerar não, onerar, quer dizer, tirar o incentivo sobre a isenção sobre a cesta de medicamentos e sobre a cesta básica, eu acredito que vai significar, sim, no momento que nós temos os efeitos da pandemia na economia, desemprego, fechamento de empresas, queda de renda, eu acho que não dá para aumentar a carga tributária sobre setores que estão muito impactados com o momento que a gente está vivendo. O governador mudou o projeto, mas acredito que até a votação na Assembleia poderão acontecer outras modificações. Desculpe se me alonguei, professor Elias, eu gostaria muito de ouvi-lo. De forma alguma, governador, o senhor na verdade, está nos dando uma aula aqui, nós estamos aprendendo muito com o senhor. Agora, eu quero lhe fazer um desafio, governador Boto, ao senhor e ao nosso Instituto Reformar, que o senhor coordena. Nós precisamos criar uma frente política ampla, sem nenhum tipo de veto a partidos e a lideranças, pela indústria nacional. Nós precisamos urgentemente fazer isso. O senhor tem todas as condições de ser a liderança que pode galvanizar isso pelo trânsito que o senhor tem em todas as forças políticas, o respeito que o senhor tem, porque se nós não fizermos isso, não enfrentarmos essas questões que o senhor coloca aqui, nós vamos ver o Brasil ser apenas um país exportador de commodities e zero, e mais nada. E nós não podemos nos transformar nisso, nós temos que resistir. A indústria é fundamental, é necessária, é importante, não existe país grande sem indústria. Eu queria aqui também pedir ao professor Elias que pudesse comentar também, se for do seu interesse, esses pontos da reforma tributária. Claro que nós defendemos aqui que tem que trabalhar a questão de tributação de renda, de herança, de fortuna. É um absurdo o gaúcho aqui pagar o IPVA de um carro, Elias. Agora o governador quer ampliar de 20 para 30 anos um carro popular e não se paga imposto aqui sobre uma lancha de luxo ou sobre um avião de luxo. São os absurdos que existem aqui no Rio Grande. E queria, Elias, que tu falasse um pouquinho para nós sobre a China também. Como é que nós podemos atrair para o Rio Grande do Sul, para o nosso estado e até para a nossa cidade aqui, a nossa pequena Passo Fundo aqui, investimentos chineses para ajudar o nosso desenvolvimento? Por favor, professor Elias. Bem, eu vou ter a humildade de dizer que eu não entendo de questões mais a fundo de questões tributárias, então a minha tendência é mais ficar com a opinião do governador. E, inclusive, peço para o governador voltar à política, né? Porque precisamos de gente que na política defende a indústria brasileira. Né? Eu acho que fico a resposta que eu dou à questão que você levanta é eu pedir para o governador voltar para a política, urgentemente. Tá? O grande problema que eu vejo aqui no caso brasileiro porque a gente está discutindo, por exemplo, teto de gasto, o Paulo Guedes está querendo
estava com uma proposta até ontem de tirar dinheiro dos pobres para poder passar para os mais pobres, sem mexer com os milionários ou bilionários do Brasil. Enfim, o Brasil segue com um problema crônico de demanda, tá? Ou seja, o Brasil tem um problema sério de demanda. E quem cria demanda na história, ou seja, na história econômica, isso está provado 1.500 vezes na história, é o Estado. Tá? Hoje, por exemplo, eu fiz uma pesquisa em que eu constatei o óbvio, até porque todo mundo já sabe disso. A China opera, governador, com déficits fiscais desde 1983. 5% do PIB no ano, 2% no outro, 4% no outro, ou seja, a China opera com déficits públicos desde 83. São quase 40 anos aí de operação em déficit público. Isso significa que a China, por exemplo, ela está utilizando da sua soberania monetária, ou seja, utilizando da sua moeda soberana, que é o yuan, para criar demanda efetiva no país. Ou seja, nós estamos fazendo o contrário aqui no Brasil. Nós temos, por exemplo, hoje, mais pessoas recebendo auxílio emergencial do que pessoas trabalhando formalmente. Né? E o governo e a mídia estão discutindo como que o Brasil vai pagar a conta no pós-Covid-19. O que significa que vai passar o Covid-19 e a agenda que vai prevalecer vai ser a agenda do arroxo, a agenda do ajuste fiscal. E essa agenda não interessa ao país. Não é? O que interessa ao país é uma agenda que mobiliza essa demanda candescente que está aí, pronta para consumir produtos feitos aqui no Brasil. Não é? E nesse aspecto, eu acho que falta comunicação e visão estratégica de amplas parcelas do nosso empresariado, né? Que em grande medida compõe com o governo Bolsonaro em certas medidas, vamos dizer assim, como a questão da reforma trabalhista, da chamada modernização da reforma trabalhista, que em vez de criar demanda para si mesmo, não cria demanda, faz o movimento contrário, não é? Então, em certa medida, o governador não representa esse tipo de empresário, com certeza, até que eu estou pedindo para ele voltar para a política. Nós temos empresários brasileiros que militam contra si mesmos, porque boa parte deles estão ganhando dinheiro, sabe aonde? No sistema financeiro. Então, tem que se discutir no Brasil hoje quais são os mecanismos institucionais que devem ser criados, isso inclui uma reforma tributária, nos termos que o governador coloca, para que se criem mecanismos para a geração de demanda efetiva no Brasil. Ou seja, é uma loucura você ter hoje 20 milhões de pessoas no Brasil que tem uma renda per capita de R$11 por mês e as pessoas discutirem que o Brasil gasta muito. Que as pessoas gastam muito, que isso gera inflação, isso é um absurdo, isso daí. Isso não é ser de direita e nem ser de esquerda, isso é burro. Não é? A China, por exemplo, agora, de 2008 para cá, ela vem lançando pacotes fiscais atrás de pacotes fiscais. Para quê? Para manter o nível de desemprego na casa de 4%, 4,5% ao ano. Aqui no Brasil, Juliano e governador deve ter se dado a mão porque ele trabalha com isso. O Brasil ele tem que crescer 1% ao ano para poder incorporar os jovens que entram no mercado de trabalho. E precisa crescer mais 1% ao ano para poder compensar o aumento da produtividade, ou seja, a agregação de tecnologia no processo produtivo. Isso para manter 13 milhões de desempregados, que já é algo na casa de 12% de desempregados. Né? O Brasil não cresce 2% ao ano, não vai crescer 2% ao ano, e talvez, eu vou ser bem desanimado aqui, governador, se me permita o meu desânimo, né? Talvez nunca mais cresçamos a 2% ao ano. Se mantida essa agenda que está posta hoje aí no Estado brasileiro, nós nunca mais vamos recuperar nossa capacidade de fazer indústria, de gerar demanda, de gerir política industrial, de pensar estrategicamente a extensão do Brasil no mundo. Hoje, por exemplo, governador, para encerrar essa minha apresentação, o nosso presidente da República, ele nunca fez uma ligação telefônica para o presidente da Argentina. A Argentina nada mais é do que o nosso principal parceiro comercial, ou seja, o nosso maior receptor de produtos manufaturados. O Bolsonaro nunca ligou para o Fernandes por uma questão ideológica, pobre, pequena, tacanha, sob o meu ponto de vista, não é? E o que está acontecendo hoje com a Argentina? A Argentina está fechando um acordo com a China em que ela vai aderir ao Banco de Infraestrutura Asiático, que é o ADB, né? O Banco de Desenvolvimento Asiático. A Argentina vai aderir esse banco e a China vai responder às provocações que o Bolsonaro tem feito a ela, o Bolsonaro e o filho do Bolsonaro,
Sabe de que forma? Não vai brigar com o Brasil. Só vai tomar para ela, a China, o mercado argentino de manufaturado que era do Brasil. Quando, se nós tivéssemos visão estratégica, nós combinaríamos com os chineses a uma atuação conjunta aqui na América Latina, por exemplo, sem que um tomasse o mercado do outro. Então, o problema brasileiro, o problema do Rio Grande do Sul vai ser, logo, logo, a falta da demanda argentina, inclusive. Porque nós temos um presidente... Enfim, eu só queria trazer esse elemento para o debate, porque é uma coisa que incomoda muita gente isso daí, né? Nós temos um presidente que não liga para o nosso principal parceiro comercial de manufaturado, e o Brasil hoje, o último dado, o que é? A gente trabalha com dado, né? O Brasil tem uma dívida para receber da Venezuela de 5 bilhões de dólares. Sabe o que aconteceu? A Venezuela quer pagar a dívida, só que o Brasil não pode receber, porque o Brasil não reconhece o governo do Nicolás Maduro. Não é? Ou seja, olha o nível da maluquice que está tomando conta do Brasil. E a Venezuela era, até então, um grande recipiente de manufaturados brasileiros, e mais do que isso, as nossas empresas de engenharia mecânica pesada estavam atuando com peso na Venezuela. Ou seja, então o que falta nesse processo todo é uma concertação nacional que envolva figuras como o governador Germano Rigoto, setores progressistas da sociedade, a esquerda nacionalista, a esquerda democrática, o campo nacionalista, em torno de um projeto nacional de desenvolvimento. Porque, continuando do jeito que estão as coisas, o Brasil caminha para uma desintegração do seu tecido social. Por quê? Porque toda sociedade que se nega o direito de se industrializar, ela tende a desaparecer enquanto projeto civilizatório. Então, o Brasil, se ele insistir e não ter uma indústria potente e forte, ele tende ao desaparecimento com tentativa civilizacional. Ou seja, eu estou pensando ainda mais à frente ainda, em termos mais holísticos, mais até desanimadores, né, governador? Desculpe. Tem toda a razão que nós temos que ter esta visão de, por exemplo, as nossas relações internacionais e a nossa busca de relações comerciais, ela não tem que levar em conta a questão ideológica. A China hoje é o maior receptor mas nós estamos exportando grãos. E se não exportássemos para a China? E se a China não importasse a soja que o Rio Grande do Sul produz? E se a China não importasse a carne que o Rio Grande do Sul, a proteína animal que o Rio Grande do Sul produz e exporta para a China? Quer dizer, nós não podemos olhar a questão ideológica e dizer, não, o governo, de alguma forma, ele tem que se aproximar mais desses do que daqueles. Não, o governo tem que se aproximar comercialmente de todo mundo. Tá? E, às vezes, a questão ideológica freia isso. Onde está a professora Elias? Quando a gente olha a questão da Argentina, a Argentina era o segundo receptor de produtos brasileiros. Tá? Nós teve um momento que era Estados Unidos, a Argentina e depois a China. Hoje, nós temos China, Estados Unidos e Argentina. Tá? A Argentina caiu. Mas olha o que é a quantidade de sapatos que o Rio Grande do Sul exportava e exporta para a Argentina. Mesmo com o problema econômico que a Argentina enfrenta, a nossa indústria coreiro-calçadista tem no mercado argentino algo muito importante que tem que ser mantido. Eu estou citando a indústria coreiro-calçadista, estou dando um segmento da indústria. Então, a questão ideológica, nesse caso, não pode, de maneira nenhuma, atrapalhar essas relações comerciais, esse intercâmbio comercial que tem que crescer e tem que ser cada vez maior. Agora, o que faz com que o Brasil fique numa posição acomodada com relação a esse processo de desindustrialização é que nós, ao longo desses anos, estamos tendo superávit na balança comercial. E esse superávit na balança comercial tem sido em cima de exportação de commodity agrícola e mineral. Então, isto acomoda. Não, nós estamos tendo superávit, não tem problema. Só que o processo, felizmente, e isso é importante para Passo Fundo, isso é importante para o Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de máquinas e implementos agrícolas do Brasil. Pega a nossa região, pega essa região, Juliano, o que ela produz de Passo Fundo a Não Me Toque, o que produz de máquina e implemento agrícola, isso é ótimo, tá? Mas isto também significa que nós estamos tendo um processo de mecanização da nossa agricultura, que significa menos emprego. Tá?
felizmente, esse processo de mecanização significa aumento de produtividade, aumento de produção, mas significa menos emprego. Então, se nós tivermos uma desindustrialização, tá? Mesmo que nós tenhamos o crescimento da produção agrícola e da exportação de grãos e de proteína animal, nós não podemos esquecer que isso não vai substituir a falta dos empregos que a indústria gera no mundo inteiro e que poderá ter uma queda constante de geração de emprego pela falta de política industrial e pelo processo de desindustrialização em marcha no Brasil. Esta é a realidade. Se isso não for estancado, Juliano, eu tenho trabalhado, quando tu faz esse chamamento, e o professor Elias diz, às vezes tu não precisa mandato, professor Elias, eu poderia ter concorrido ao Senado na eleição passada, tá? E com todas as possibilidades, o Juliano sabe disso, de me eleger senador, tinha campo aberto para estar no Senado, o apoio do chamamento do partido para que eu fosse candidato. Eu não concorri porque eu, olhando para o Congresso Nacional, primeiro, eu acreditava que não ia ter renovação. Pelo sistema, pelo fato de termos essa situação do fundo partidário, fundo eleitoral, que favorecia os atuais detentores de mandato, e o fato de termos os detentores de mandato com estruturas que quem não tinha mandato não tinha, eu digo, não vai ter renovação. Isso vai ser um tapa na cara da população que quer uma renovação. Eu me elegia, ia lá para dentro e pagaria o preço por isso, e pagaria o preço por algo que eu vejo um Congresso Nacional com muita dificuldade de dar resposta, tendo dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara Federal, 27 líderes, dentro do Senado Federal, 18 líderes. Então, eu acho que isto, de alguma forma, nós temos que ter alguma mudança que permita que tu tenha mais resultado, mais produtividade e a instituição Congresso Nacional se fortalecendo. Então, não podia ir. Agora, isso não significa que, sem mandato, eu não possa dar minha contribuição, como tenho procurado dar. Eu, antes da pandemia, eu estava dando palestras aí pelo Brasil afora. Tá? Agora, não tem mais o presencial, mas nós aprendemos que o virtual, tu pode falar, como nós estamos falando com tanta gente através das redes sociais, tá? Que estão nos ouvindo, estão nos vendo, e que talvez, às vezes, isso supere aquilo que nós fazíamos presencialmente. Tá? Então, eu acredito que, mesmo sem mandato, a gente tem condições de dar uma contribuição para que este processo de estancar essa desindustrialização, este equívoco de não ter política industrial, este olhar apenas... Eu sou um pouco mais otimista, professor Elias, e digo ao Juliano, sou um pouco mais otimista com relação ao futuro, porque os equívocos que acontecem, eles terminam passando, e termina vindo gente que vai terminar corrigindo esses equívocos. Eu vejo um Brasil que, se ele tiver um investimento mais pesado no ensino fundamental, se ele fizer algumas reformas que têm que ser feitas, a tributária é uma delas, tá? E tem que ser feita e vai ser feita em algum momento. Se nós tivermos esta possibilidade de investimentos maiores na logística, que enfrente esta realidade que nós temos nas ferrovias, nas rodovias, tá? Eu cito principalmente a questão ferroviária, tá? Dos nossos aeroportos e portos, problemas de logística sério. Eu diria que o Brasil não tem conflito ético, não tem conflito de fronteira, o Brasil não tem conflitos que outros países têm, o Brasil tem uma matriz energética tremendamente diversificada e pode diversificar muito mais. O Brasil tem um mercado interno que, se, como disse, ativar esse mercado interno, ele dá resposta, tá? Coisa que outros países não têm. Quer dizer, somos um grande produtor de alimentos e temos potencial com sustentabilidade aumentar a nossa produção. Então, eu acredito que o Brasil ele tem condições de crescer não 2, mas aquilo que eu acredito que, para reverter esse quadro de 12, 13 milhões de desempregados, nós teríamos que crescer 4% do PIB ao ano. Se a China precisa crescer 7,5%, nós precisamos crescer 4% do PIB. E concordo plenamente
vamos ter dificuldade nesses próximos anos de crescer 2% do PIB, concordo plenamente com a sua análise, mas temos potencial. E se fizer essas correções de rumo, eu não tenho dúvida que o Brasil pode dar um salto em termos de crescimento nos próximos anos. Agora, tem que corrigir rumo, não pode continuar com uma política tacanha, estreita, tá? Olhando para a questão ideológica apenas, não unindo e não fazendo aquilo que pega o Ministério de Relações Exteriores, que o que menos faz é ajudar para que nós tenhamos um enfrentamento desse quadro e tenhamos ganhos internacionais aí, com parcerias importantes na área comercial. O que menos o Ministério de Relações Exteriores está fazendo é isso. E é um setor do governo que tem uma responsabilidade enorme em abrir exatamente mercados para o país. Nós vamos ter que encerrar a nossa live aqui, porque nós combinamos de fazer uma live de 1 hora, nós já estamos quase estourando o nosso horário. Mas eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito, governador Rigoto, a sua disposição, né, o seu tempo. A gente sabe que o senhor é muito acionado para palestras, para debates, e contar com uma figura do seu respeito, né, da sua grandeza, que é um homem que transita com todos os segmentos políticos aí, para nós é um orgulho. O senhor sabe o respeito que eu tenho por ti e sabe que esse convite que o Elias fez para o senhor voltar para a política também é um convite não só do Elias, mas de grande parte da população gaúcha. Faz muita falta um homem como o senhor na política gaúcha, seja no governo do Estado, no Senado, na Câmara Federal, ou onde o senhor achar melhor, né? Então, o senhor pensa e reflita aí no próximo período, quem sabe nós possamos ter o senhor novamente liderando essa luta política pela retomada da indústria, que é fundamental, que é muito importante, que é necessária para desenvolver o país. É claro, governador, que nós precisamos ter um ambiente melhor, né? Nós precisamos vencer esse ódio, né? Essa disputa insana que o Brasil se envolveu, está metido, de um governo que não dialoga, não conversa, não constrói e que vive do conflito. Essa questão é fundamental, o ambiente que nós precisamos construir. E nós aqui, em Passo Fundo, queremos lhe fazer um convite para que o senhor venha para a cidade assim que for possível, fazer uma palestra aqui, ou na Universidade de Passo Fundo, ou na IMED, ou na Universidade Federal, no Instituto Federal, onde o senhor achar melhor. Queremos contar com a sua presença aqui para fazer esse debate conosco nessa pauta da indústria, porque nós temos aqui um aeroporto importante que necessita de investimentos. Nós temos a malha ferroviária aqui, super importante. Nós temos um entroncamento rodoviário fantástico, plenas condições de desenvolvimento, e queremos contar com as suas opiniões. E eu queria agradecer aqui ao Elias Jabbour, que ficou nos devendo, né, Elias? Porque ficou esse tempo que tu não pôde participar, e nós vamos te acionar para uma outra live para ouvir tuas opiniões, porque a tua contribuição é gigantesca para nós aqui, do ponto de vista do teu conhecimento e dessa questão das relações internacionais. Então, eu queria pedir que vocês pudessem se despedir dos nossos amigos aqui que estão nos acompanhando, agradecer a todos que estão acompanhando, e eu tenho certeza que essa live ficará na história pela qualidade das opiniões, pela grandeza das opiniões que vocês deram, e vai ser mais um tijolo que nós vamos colocar na construção desse edifício da indústria nacional. Elias, por favor. Então, eu quero primeiro me desculpar com você, com o governador e com quem está aqui nos assistindo por esse problema técnico, e eu não conhecia esse programa que você está utilizando, que é o Ciclano, não conhecia, e tive a minha dificuldade, enfim. Eu também moro em uma região muito ruim, com sinal muito ruim, também aqui no Rio, então peço minhas desculpas, eu prometo voltar para poder falar mais da minha pesquisa, da minha agenda de pesquisa. E eu fico triste também por outro motivo de eu, nesse momento, não morar em Passo Fundo, por não poder votar em você para prefeito de Passo Fundo. Você é pré-candidato a prefeito, e eu acho que eu teria uma honra imensa de fazer a sua campanha em Passo Fundo. Você é uma figura do mais alto gabarito político e intelectual para tocar uma cidade como Passo Fundo, e também de enfrentar o desafio de formar uma maioria política em Passo Fundo, assim como é o desafio brasileiro esse hoje, de formar outra maioria política, e em torno da defesa da indústria de Passo Fundo e do potencial industrial de Passo Fundo. Às vezes as pessoas me perguntam, governador, qual que é a solução do Brasil, o que tem que fazer para a economia voltar a crescer. Eu acredito que você juntar o governador, você, mais umas 10 pessoas, nós não temos um esquemão geral, e o Brasil volta a crescer.
mas o problema do Brasil ele é político, né? Eu acho que o grande desafio do Brasil hoje é a formação de uma outra maioria política capaz de reverter essa hegemonia, entre aspas, liberal que existe no Brasil hoje, aliás, não entre aspas, né? Bem liberal que tem no Brasil hoje. E eu acho que Passo Fundo, por conta das características dessa da cidade, da região em que ela se encontra, o prefeito de uma cidade como Passo Fundo pode liderar um processo político de defesa da indústria de Passo Fundo e mesmo do Rio Grande do Sul, não é? Ou seja, o papel do prefeito hoje, a política é muito grande, Juliano. E eu vejo você como uma figura que é formada num partido político que tem uma tradição nacionalista muito forte, uma tradição desenvolvimentista muito forte, e você é a figura que tem plenas condições de fazer isso, você liderar um movimento político na região em torno da defesa da indústria de Passo Fundo. E eu reitero para o governador, volte para a política, eu sei que o senhor contribui muito fora da política, mas eu vou falar aqui que eu trabalhei na Câmara dos Deputados há algum tempo, no Senado, entre Câmara e Senado trabalhei 10 anos, então eu vi o ocaso do que virou o Congresso e o Senado, a Câmara e o Senado. E pessoas como o senhor faz muita falta na política brasileira. Tá? Então eu fico esse apelo também, e, enfim, conta comigo, Juliano, eu quero voltar a encontrar com o governador, pessoalmente, como foi uma vez, virtual, se for possível, e somar força por um Brasil melhor, por um Rio Grande melhor, né? Porque se o Rio Grande do Sul bem, o Brasil também está bem, com certeza. Um abraço, obrigado, viu? Juliana, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer da alegria de te reencontrar nessa live, dar um abraço carinhoso para o professor Elias e dizer que eu espero que ele venha novamente ao Rio Grande do Sul e que a gente possa ter a oportunidade de falar frente a frente, conversar, trocar ideias, aprender, porque com certeza vou aprender muito com o professor Elias em cada encontro que nós tivermos. Então, eu fico muito honrado pelo convite para participar dessa live. O tempo é curto, o tempo é curto, não deu para a gente aprofundar muita coisa, mas, de qualquer maneira, eu acho que, como eu disse, a partir deste momento difícil que nós estamos vivendo, essa crise sanitária, com a crise econômica, como consequência da crise sanitária, a gente está mudando muita coisa e mudou o nosso comportamento daqui por diante, e eu acho que a utilização de uma ferramenta como essa, eu também não conhecia, professor Elias, o Ciclano. Eu tenho feito muito pelo Zoom. Quer dizer, as minhas lives têm sido muito através do Zoom. Também não conhecia o Ciclano, tive uma dificuldadezinha, mas eu entrei antes, e por isso que deu para corrigir. Mas eu acho que essas ferramentas que nós temos disponíveis agora e que a população também está tomando conhecimento e aproveitando muito mais, eu não tenho dúvida, isso vai ser importante para cada um de nós, e isso vai ser importante para o processo de politização da sociedade, de formação política da sociedade. E quando eu digo de politização, as pessoas podem dizer, partidarização. Não, politização é muito mais do que tu estar ligado a um ou outro partido político. Politização significa tu ter consciência daquilo que está acontecendo e te posicionar com relação às mudanças que devem acontecer no país. Então, eu acredito que esse processo de politização crescente da nossa população, com o conjunto de informações que está recebendo, vai fazer com que a gente tenha os avanços que ainda não aconteceram. Esta politização, que ferramentas como essa, de lives como a que nós fizemos hoje, com as pessoas que estamos assistindo podendo discordar de grande parte do que nós dissemos, mas isto não significa que elas não estão recebendo informação e tendo a capacidade de depurar aquilo que elas acham e ter essa formação crescente. Então, Juliano, parabéns pelo trabalho que vens realizando. Esse trabalho de realizar lives como essa é muito importante. Sucesso na tua caminhada e um abraço a todos que nos acompanharam. Muito obrigado. Obrigado. Eu tenho certeza que nós vamos aqui construir essa luta pela retomada da indústria, que é muito importante. Agradecer o seu tempo, governador, mais uma vez. Agradecer o professor Elias e agradecer a todos que nos acompanharam aqui nessa noite de hoje. Muito obrigado. Um abraço daqui de Passo Fundo ao Rio de Janeiro, do Elias, e daqui de Passo Fundo a Caxias do Sul, ao governador Rigor. Boa noite a todos. Abraço. Boa noite. Tchau, tchau.